E que bom poder ouvi-lo louvar ao Senhor na noite de hoje. O tema da palavra, da mensagem desta hora, é a queda de um matador de gigantes. Esse título, ou o título da palavra de hoje, muito obrigado. O título da palavra de hoje, ele na verdade não consegue guardar segredo. Qualquer um que escute o título da palavra da noite de hoje vai lembrar-se da figura de Davi. Mas eu quero, de alguma forma, tomar como base apenas o Salmo de número 51, mas fazê-lo a partir de uma perspectiva do Novo Testamento. Eu vou tentar me explicar melhor. Eu quero primeiro que você abra a sua Bíblia, e você vai precisar abrir a Bíblia hoje. Você vai precisar ligar a sua Bíblia, ficar com o aplicativo aberto, tá certo? O texto sagrado primeiro para a nossa leitura está em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versos de 8 a 9. E esses dois versos vão servir como uma espécie de chave de interpretação do Salmo de número 51. O que é que está escrito no texto que acabei de mencionar? O texto de João, 1 João capítulo 1, versos 8 e 9. O texto vai dizer assim, que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se alguém ainda estiver com dificuldade em encontrar 1 João, vai para Apocalipse e depois vai voltando aos poucos. Você vai encontrar. E aí o texto prossegue no versículo 9 dizendo assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E não feche a Bíblia, não feche nem apague o aplicativo. Eu quero chamar a sua atenção, porque estes versos provavelmente foram escritos no final do primeiro século. Não há a possibilidade de fixar uma data, mas há um consenso entre os estudiosos do Novo Testamento, que colocam o final do primeiro século como o momento ou o tempo em que as epístolas de João foram escritas. Uma segunda observação é que João foi o mais velho dos apóstolos a encontrar a morte. Portanto, ele era uma espécie de guardião das tradições dos apóstolos. Ele era a última testemunha ocular, apostólica viva. Daí a preocupação dele com a igreja. Quando ele usa essa expressão, se dissermos que não temos pecado, pessoalmente eu acredito que ele está denunciando ou apontando uma grande dificuldade dos seus dias. Levantaram-se alguns que inclusive foram chamados de nicolaítas, uma espécie de braço do gnosticismo, que começou a pregar que como o espírito e o corpo, a matéria, eles são completamente diferentes na visão gnóstica. O espírito é bom, a matéria, o corpo é mau. Não havia absolutamente nada que o corpo pudesse fazer que tivesse o poder de macular o espírito. E eles começaram com isso a desenvolver uma espécie de ética permissiva. Você pode fazer qualquer coisa. Essa coisa ou essa ideia de pecado precisa ser abandonada. A graça nos trouxe a liberdade. Nós não podemos permanecer presos, não existe pecado. João então se levanta e diz, olha, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos criando uma espécie de auto-engano. E eu fico muito preocupado porque me parece que esta mesma percepção da vida e da ética se faz presente em nossos dias. Parece-me que as pessoas têm uma enorme dificuldade de estabelecer juízo sobre o comportamento de quem quer que seja. Nós entramos numa espécie de ética de cada um. A ética, ela passou a ser não mais princípios universais, mas princípios pessoais. Por isso eu insisto naquilo que está escrito. Mesmo que estejam a dizer e proclamar que pecado é uma invenção da igreja, é coisa da Idade Média, que nós precisamos reinterpretar, fazer uma releitura do texto sagrado, eu quero lhe dizer a semelhança do que está escrito, que se dissermos que não temos pecado, nós estamos cometendo um grande pecado, ou na verdade um grande engano, e isso não carrega a verdade, não traz consigo a verdade. Só que o texto continua, dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, duas coisas são ditas acerca de Deus. Primeiro, Ele é fiel, e segundo, Ele é justo.
Fidelidade tem a ver com as promessas dele. E justiça tem a ver com os critérios que ele utiliza para avaliar e julgar quem quer que seja. A justiça de Deus está de braços dados, de mãos dadas com a sua fidelidade. Assim como a sua fidelidade está de braços dados, de mãos dadas com aquilo que é a sua justiça. E ele tem poder sim de perdoar pecados. Ele tem poder sim de nos purificar de toda injustiça. Eu quero lhe dizer que pecado tem cura. Que os meus erros e seus erros, ainda que eu reconheça que eu não sou perfeito, ainda que eu reconheça que eu não posso dizer que eu não tenho pecados, eu creio em um Deus que tem o poder de me purificar e de perdoar de todos os pecados. E é nessa perspectiva que eu gostaria de ler com você o Salmo de número 51. Eu não vou fazer a leitura de uma só vez. Eu vou fazer a leitura de forma homeopática, em pequenas doses. E eu quero chamar a sua atenção, primeiro para o verso de número 1 e 2. Versos de número 1 e 2. E ele começa dizendo assim: tem misericórdia de mim, na tradução que eu tenho, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu não sei se a sua tradução é a mesma que acabo de ler. Mas eu quero chamar a sua atenção para a linguagem usada aqui pelo rei Davi. O Derek Kidner diz que por trás dessas frases, a construção desta frase, sugere alguém que reconhece que não tem absolutamente nenhum mérito para pedir ou clamar pelo seu não julgamento, pelo um juízo favorável. É alguém que se curva e clama simplesmente pela misericórdia. Aliás, ele pede duas coisas, não é? Misericórdia e que o Senhor apague os seus pecados, apague as suas transgressões. Isso é muito relevante, irmãos. Porque quando nós clamamos e pedimos a Deus misericórdia, nós estamos dizendo que nós não merecemos. Quando nós pedimos ao Senhor que apague, nós estamos reconhecendo que de alguma forma nós escrevemos. Aquilo que eu fiz é uma página escrita da minha vida. Eu não posso viver como se aquilo não tivesse ocorrido. É por essa razão que Davi ele se move em direção a Deus, não em função daquilo que ele era, como rei em Israel. Não em função do histórico que ele carregava de um dia ter vencido um gigante, mas ele clama pedindo a Deus misericórdia. Quem se assenta em tronos precisa chegar a Deus como servo. Quem tem poder, quem no exercício da sua função, precisa entender que diante de Deus a única coisa que eu posso clamar, pedir, não é outra coisa senão a sua misericórdia, para que Ele apague as minhas transgressões. E ele aí clama, diz o texto, pelo amor de Deus e pela sua compaixão. É interessante porque este mesmo salmo avança dizendo assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. É isso que está na sua tradução, no versículo 2. Vá para o versículo 7. No versículo 7 ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Mais uma vez essa declaração, não é, irmãos? Eu acho que nos últimos meses, umas 3 vezes eu fiz a leitura dessa expressão, mais branco do que a neve. Mas está escrito. Eu quero que você observe que os verbos são os mesmos, tanto no versículo 2 quanto no versículo 7. Ele pede para ser purificado, ele pede para ser lavado. O que ele está dizendo é que o pecado, ele suja. O que ele está dizendo é que o pecado ele pode ser e precisa ser lavado. E aí ele diz, purifica-me. Aí ele vai dizer, lava-me. O pecado ele nos deixa sujos diante de Deus. E o interessante é que ele diz assim, purifica-me com hisopo. É essa a tradução que você tem. Você sabe o que é o hisopo? Na verdade era um arbusto. E o que eles faziam era colher alguns galhos, juntava como que num molho, e com aquilo eles aspergiam. Isso aconteceu inclusive por ocasião da passagem do anjo exterminador. Lembram-se disso? Por ocasião da libertação do Egito. E se você ler o livro de Levíticos, vai perceber que o uso do hisopo ele não era algo incomum.
inclusive como certeza da purificação de um leproso. O hisopo também era utilizado. Por isso, quando este homem, Davi, pede ao Senhor que purifique a sua vida, que lave a sua vida, ele se reconhece como se fosse um leproso. Ele reconhece que o seu pecado é algo do qual ele precisa se libertar. Ele precisa se libertar. Eu não sei se você tem o conhecimento de que entre a prática do erro, do adultério de Davi, dele ter matado o marido de Batseba, até o momento em que finalmente ele reconheceu o seu erro, se passaram 12 meses, um ano inteiro. E sabe o que é que ele faz neste Salmo de número 51? Ele nos mostra que não adianta a gente se esconder de Deus. Eu fico imaginando que passados os primeiros meses, devem ter sido meses de grande tensão. Davi preocupado com a repercussão da morte de Urias, preocupado pelo fato também de ter trazido Batseba para dentro do palácio. Batseba ficou grávida, perdeu o bebê. Vocês conseguem imaginar o tormento deste homem? Mas os meses foram passando. E eu acredito que depois de algum tempo, Davi deve ter dado com os ombros e deve ter pensado: fiz o que fiz e nenhuma consequência. Estou protegido pelo poder do trono. Não houve um só que se levantasse para me confrontar. Os meus servos fazem silêncio, os meus conselheiros fazem silêncio. Ninguém tem coragem, tem a ousadia de falar e me confrontar. Eu sou um matador de gigantes. Mas além de matador de gigantes, ele se transformou também em um assassino do marido daquela que ele possuiu em adultério. É por isso que este Salmo de número 51 nos mostra que é verdadeiramente impossível se esconder do Senhor. E o interessante é que ele vai dizer isso no versículo de número 3. Ele experimenta aquilo que eu diria ser fundamental num processo de reconstrução da vida. Ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Como é difícil a gente dizer isso, não? Eu reconheço que eu errei. A gente usa tantos disfarces. A gente imagina que a gente não precisa dizer isso, que a gente pode dizer isso de uma outra forma, a gente pode simplesmente tocar a vida, mudar de comportamento, presentear a pessoa que foi ferida. Só que aqui começa a cura. Ele clama pedindo misericórdia, ele diz exatamente o que precisa acontecer com ele: eu preciso ser lavado, eu estou me sentindo sujo, e eu te peço, Senhor, que apagues aquilo que eu fiz. Eu imaginei que o tempo seria bastante, mas ele diz: olha, eu reconheço as minhas transgressões. Você se recorda quando foi que Davi reconheceu as suas transgressões? Quando o profeta Natã entrou palácio adentro, sem saber nem como confrontar o rei, contou uma parábola, uma história, despertou o senso de justiça de Davi e depois disse: este homem és tu, Davi. Eu tenho uma certeza que se Davi, naquele momento, quisesse fazer com Natã a mesma coisa que fez com Urias, ele poderia ter feito. Ele poderia ter matado o profeta. Ele poderia ter mandado colocar o profeta dentro de uma cela, mandado calar aquele homem, exilar, tirar do reino, afastar aquela que seria uma grande ameaça. Mas Davi simplesmente reconheceu. E aqui começa o processo de cura. Quando eu reconheço que eu não posso me esconder do Senhor, e ele diz: olha, e o meu pecado, veja a continuação do verso 3, o meu pecado sempre me persegue. É impressionante como nós passamos a ser perseguidos pelos erros que cometemos. Parece que todos que olham para mim, para você, estão como que denunciando. Parece que todos tomaram conhecimento. E quando ele diz que o meu pecado sempre me persegue, eu vou lhe dizer, eu não sei qual é a sua fragilidade, mas Davi revelou uma enorme força quando enfrentou o gigante Golias. Mas a fraqueza dele estava vinculada à sensualidade. E quando alguém reconhece
que esta é a área em que eu sou frágil, você pode perceber, é exatamente ali que você vai ser tentado ao longo de toda a sua vida. O meu pecado sempre me persegue, o meu pecado sempre me persegue. E ele continua, veja o versículo de número 4. Ele olha para Deus e diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença e tens razão em condenar-me. Meu Deus, eu acho interessante porque essas expressões aqui usadas, contra ti, só contra ti, parecem uma versão daquela que também foi a oração do filho pródigo quando ele volta para casa. Ele volta-se para o pai, vira-se para o pai e diz assim: eu pequei contra os céus, e depois ele diz: eu pequei contra ti. Sabe o que Davi está nos dizendo? Que o pecado que ele cometeu não foi contra Batseba. Que o adultério dentro de uma relação conjugal não é um erro que eu cometi com a minha esposa ou com o meu marido. Que o fato de ter assassinado Urias, eu não causei simplesmente a morte daquele homem. O que ele está dizendo é que há uma perspectiva espiritual por trás de tudo isso. Quando a fidelidade é quebrada, a primeira fidelidade de um homem é para com o seu Senhor. A sua primeira fidelidade é para com Deus. Por isso, o pecado, em última análise, será sempre um pecado contra Deus. Será sempre um pecado contra o Senhor. Se eu, por acaso, mentir para você, há um aspecto espiritual por trás disso. Eu estou faltando com a verdade, não com você, mas com aquele Deus que mandou Jesus, o Cristo que é a verdade. Ele consegue perceber as implicações, que as suas atitudes não foram simplesmente as atitudes de um rei. Ele percebe que todo pecado, na verdade, é um pecado contra Deus. E há aqui, veja o final do versículo 4, eu acho de uma força tão grande. Ele olha para Deus e diz assim: tens razão em condenar-me. E quando foi que Deus deixou de ter razão, irmãos? Mas às vezes a gente pensa que é injusto quando somos confrontados. Às vezes parece que tanta gente faz, porque o peso sobre um homem de Deus vai ser diferente. Tornou-se tão comum. Eu vou lhes dizer como pastor, há alguns conceitos que hoje estão sendo defendidos, que, meu Deus, se houvesse alguma alternativa disto ser verdadeiro, eu seria o primeiro, irmãos, a pregar. Mas eu não posso pregar mentiras. Eu preciso continuar a dizer que mesmo que digam que nós não temos pecado, que não existe isso, que isto é uma forma da igreja controlar os seus fiéis, estimulando o medo, deixa eu lhe dizer, nenhum de nós pode dizer isso, mas aquele que reconhece e que clama ao Senhor, este é perdoado de todo pecado, purificado de toda injustiça. Não adianta querer fazer uma releitura do texto sagrado e dizer que não é aquilo que Deus diz que é. A única forma de enfrentarmos os nossos próprios erros é em submissão ao Deus que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Aliás, por falar em saber, observem os versos 5 e 6. Nesse processo de confissão, ele descobre duas coisas acerca de si mesmo. No versículo 5 ele diz: eu sei que sou pecador. É essa a sua tradução? Sei que sou pecador. E ele diz: olha, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo: olha, o pecado não foi algo pontual na minha vida, é uma questão de natureza. Eu sou falho. E se eu olhar para trás, eu vou perceber que essa é a minha natureza, eu nasci. E aí depois no versículo de número 6, o versículo seguinte, ele vai dizer uma outra coisa que ele aprendeu e que agora ele sabia. Ele diz: eu sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. É impressionante porque ele viveu todo aquele ano em mentira, mas ele de alguma forma conseguiu a consciência de que o que de fato Deus quer é a verdade no íntimo de nossa alma.
Eu fico imaginando como foram aqueles meses, como foi aquele ano, ele sentado no palácio, chegando casos e mais casos para serem julgados, e ele pousando como o homem de justiça, decretando certo e errado, porque isso ele sabia fazer muito bem. Tanto sabia que ele fez diante de Natã. Eu às vezes imagino como conseguem viver personagens, aqueles que foram, de alguma forma, separados por Deus para missões ou para uma missão tão nobre. Deus colocou o Davi naquele trono. E vejam o que Davi fez, como ele se comportou. Mas o texto vai prosseguir, sabe o que é que vai me mostrar? Eu descubro no texto do Salmo de número 51, que Davi também percebe que o pecado ele se manifesta de diferentes formas em nossa vida. Observe o versículo de número 1. Ele vai dizer: por tua grande compaixão, apaga as minhas, escute a palavra, transgressões. Correto? Avance um pouco, vá para o versículo 2, na primeira parte. E ele diz: lava-me de toda a minha culpa. Vá na segunda parte do mesmo versículo 2, ele diz: purifica-me do meu pecado. Você consegue perceber que existem 3 palavras aqui para descrever o erro? No versículo 1 ele falou em transgressões, e é uma palavra hebraica que tem um significado específico. A palavra que aqui é traduzida por transgressão, ela aponta para a rebeldia, ela aponta para a revolta. É alguém que se insurge diante de uma autoridade, que não se submete. A segunda palavra que lemos, lá no início do versículo 2, que foi traduzida aqui por culpa, é sinônimo de iniquidade. É um ato torcido, é perversão, é alteração. E a última palavra que nós lemos, no final do versículo 2, que foi traduzida por pecado, é a ideia de pecado como errar o alvo, de não viver como eu deveria viver. Vocês conseguem entender o que é que ele está dizendo? Que o pecado na vida de Davi foi marcado por tudo isso. Deixe-me começar do fim para o começo. Quando ele diz que pecado é errar o alvo e ele pede perdão por isso, ele está reconhecendo que ele foi colocado no trono para ser bênção na vida do seu povo, e não para matar e satisfazer os seus prazeres. Quando ele diz e chama pecado, ou usa aquela palavra que quer dizer perversão, alteração, ele está dizendo: olha, eu não tenho o poder de dizer o que é certo e o que é errado, mas eu fiz. Quando ele diz ou fala que pecado também é resistência, insubmissão à autoridade, ele está dizendo: olha, eu pequei, eu não me curvei diante de Deus, eu não respeitei a soberania de Deus na minha vida. É por isso que eu volto a dizer, os meus erros, os seus erros, eles têm muitas faces. Eles têm muitas faces. E é por isso que eu quero lhes dizer, nós não somos uma comunidade de seres perfeitos. De perfeição, especialmente nesse sentido de comportamento, nós erramos. E os nossos erros, às vezes, estão relacionados à dificuldade de se submeter a uma orientação divina. Outras vezes, porque nós não fazemos aquilo que até nós mesmos gostaríamos de fazer, e que eram os desejos de Deus sobre a nossa vida. Mas eu continuei a ler o Salmo 51, e sabe o que é que eu descobri? É que finalmente Davi percebe que não há verdadeira alegria enquanto se vive na prática do pecado. Isso é tão forte nesse texto, irmãos. No versículo 8, ele vai dizer assim: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Eu achei interessante que o Kidner, ele disse que provavelmente aqui Davi está sinalizando a uma festa que é feita quando alguém que se afastou retornou. É como se fosse a festa do retorno do filho pródigo. Eu fiquei a imaginar como se tornou a relação entre Davi e os seus súditos. Eu fiquei a imaginar que Davi deixou de ser aquele homem celebrado,
aquele garoto que venceu o Golias e que começou a ser cantado, aquele rapaz que durante o tempo ainda do reinado de Saul conseguiu contagiar tanta gente inclusive cantava canções com o nome dele. E ele diz: olha, eu estou sentindo saudades disso, porque hoje não sou mais um homem honrado. No reino todos sabiam certamente o que havia acontecido, e ele sentia saudades do novo júbilo, de alegria. Ele queria preencher a sua vida. E ele vai dizer: e os ossos que esmagastes exultarão. Você já sentiu os seus ossos sendo esmagados? O que ele está dizendo é que o peso da culpa consegue desestruturar, esmagar aquilo que eu tenho de mais forte e resistente, os meus ossos. Mas ele clama ao Senhor, Ele descobre que a alegria precisa ser como que recriada no seu coração. E aí no versículo 10 ele vai dizer: cria em mim, está acompanhando? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu não sei qual a sua tradução, mas eu quero só que você perceba alguns detalhes desse texto. Primeiro, ele vai falar do coração e ele vai falar do espírito. Ele está dizendo: eu preciso ser restaurado como um todo. Eu não quero somente uma parte de mim sendo restaurado. Eu quero ser restaurado por inteiro. Mas ele vai usar aqui, quando ele diz assim: cria em mim um coração puro. Sabe qual é o verbo que ele utiliza? É o mesmo verbo da criação do mundo. Na língua hebraica é o verbo bará. E normalmente a gente diz que só Deus consegue conjugar este verbo, porque este verbo ele tem o significado sobremodo especial. É o criar do nada. E é coisa que só Deus pode fazer. E Davi, na sua angústia, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, cria em mim. Eu quero ser alvo da tua criação. Eu quero que faças brotar no meu coração um coração puro. E depois ele acrescenta: renova dentro de mim um espírito estável. Eu quero ser completamente restaurado pelo Senhor. E ele avança, ele diz mais. Versículo 11, ele continua trabalhando com o tema da alegria, e ele diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Deixa eu só lhes dizer, no Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo, ela era específica. O Espírito Santo de Deus, ela atuava em homens e mulheres quando separados para alguma missão. Nós não estamos aqui depois do Pentecostes, nós estamos antes do Pentecostes. E se você se recorda, Davi conviveu com Saul num tempo em que o Espírito foi retirado de Saul. E você sabe o que foi que sobrou? Um rei em crise, um rei que surtava no palácio, um rei que se tornou uma ameaça, que inclusive tentou matar o próprio Davi. Ele olha para Deus e diz: Senhor, eu vi o que aconteceu com Saul, não tira de mim o teu espírito. Eu não quero me tornar um homem doentio, eu não quero viver a angústia que Saul viveu. Eu vi aquilo que aquele homem se tornou. E ele clama ao Senhor: não tira de mim o teu espírito, não me expulses da tua presença. E aí observem o versículo 12, ele clama dizendo: devolve-me a alegria da tua salvação. Sabe, meus irmãos, se você um dia recebeu a Jesus Cristo e a sua experiência foi verdadeira, eu preciso lhe dizer que você foi salvo pelo Senhor. Mas eu tenho encontrado muita gente hoje sem a alegria da salvação. Você já imaginou o que é uma família, um casamento sem alegria? É só rotina, não é, gente? Você já pensou o que é um trabalho sem alegria? Meu Deus, é penoso, é um fardo. Você já pensou o que é um ministério sem alegria? É obrigação, não há prazer. Você já imaginou o que é a sua relação com seus filhos quando desaparece a alegria, quando não existe alegria? É um trabalho sem fim, é frustração, é dor, é lágrima.
A relação com Deus sem alegria, irmãos, me desculpa a expressão que vou usar, é um inferno. É angústia sobre angústia. É uma dor tremenda. É um coração sendo rasgado. E ele diz: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Eu volto a dizer, eu não sei se você já passou por algo assim. Mas, meu Deus, deixa eu falar então do outro lado. Como é bom viver a alegria da salvação. Tudo que a gente lê na Bíblia tem um significado especial. A gente se encanta com tudo que acontece no meio do povo de Deus. A gente olha para o irmão e vê no irmão a face de Deus, a face do Cristo. A gente entra na comunidade e pergunta: o que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa servir? A gente acorda manhã de um domingo com a satisfação enorme na alma e no coração. Mas quando falta a alegria de estar na presença do Senhor, tudo se reveste de um significado tão doloroso. E aí vem uma relação quase que, no caso de ministros, profissional com culto. No caso de pessoas casadas que perderam a alegria de estarem juntas, meu Deus. É contando os dias, né? Contando os dias. Aqui está a oração desse homem, e ele acrescenta ainda: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me, Senhor, devolve-me. Mas deixe-me lhe dizer, eu continuei a ler o texto, e sabe o que percebi? Que Davi descobriu algo. Eu leio o texto. Primeiro, deixe-me fazer então. Vou fazer primeiro a leitura do texto. Versículo 16. Observem o que é que Davi está dizendo. Não te deleitas em sacrifícios. Gente, toda a religiosidade do Antigo Testamento, toda a celebração do Antigo Testamento estava atrelada ao quê? Aos sacrifícios. E ele diz, como rei em Israel: eu sei, Senhor, que não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os faria. Ele está dizendo: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho rebanho, eu tenho animal, e eu poderia sacrificar dezenas e dezenas de animais, mas eu sei que isso não deleita o coração de Deus. E aí ele faz uma descoberta. Primeiro ele descobriu o que não causa deleite no coração do Senhor, mas depois ele acrescenta, versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele está dizendo que o fundamento da relação com Deus, mesmo num ambiente como aquele de Antigo Testamento, não era a prática religiosa, era o coração quebrantado. É aquilo que ele chama aqui de um espírito quebrantado. E ele diz: isto eu sei que agrada ao Senhor. Mas notem as descobertas desse homem de Deus. No versículo de número 19, ele vai prosseguir e vai dizer assim: então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Você conseguiu perceber o então? O que é que ele disse? Primeiro ele disse: eu sei que tu não te agradas de sacrifícios de animais. Eu sei que o que te agrada é um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Aí ele diz: olha, quando existe um espírito quebrantado, um coração quebrantado, aí ele volta para o sacrifício e diz: aí o Senhor recebe aquilo que você oferta a Ele no altar. Em outras palavras, sabe o que é que Deus está dizendo? Que Deus não se agrada do dinheiro que é consagrado, mas de um coração quebrantado. Mas um homem de coração quebrantado, quando consagra ao Senhor, aí diz o texto sagrado, o Senhor se agrada disso. Sabe o que é que Ele está dizendo a mim e a você? É que Deus não se agrada do ativismo, do fazer, do estar fazendo. Ele se agrada de um coração quebrantado. Mas quando um homem quebrantado, com o coração quebrantado, quando uma mulher com o coração quebrantado faz, aí o Senhor se agrada. O que traz significado aos meus gestos, às minhas práticas religiosas, é o que eu carrego por dentro, são os meus sentimentos.
E aí o texto sagrado diz que é isso que dá significado a toda iniciativa, a toda ação, aquilo que a gente chama de espiritualidade. Ela só encontra significado quando é expressão de um coração quebrantado. Eu acredito que aqui nós precisamos rever muitas coisas e aprender com o rei Davi. Mas a última coisa que aprendi com a oração deste homem, aliás, ele faz outros 6 salmos semelhantes, que a gente chama de salmos penitenciais. Canções que ele compôs, salmos que ele escreveu, nos momentos em que ele estava se reconciliando com Deus. É impressionante como o sofrimento se torna matéria-prima de adoração, não é, gente? Como provavelmente os nossos mais belos sermões, canções, surgem dos nossos momentos mais dolorosos. Aí ele termina, e ele vai dizer assim no versículo de número 19: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Você está entendendo o que é que ele está dizendo ao final de todo o salmo? Ele está dizendo, em outras palavras, irmãos, que quando um pecado ele é perdoado, ele se transforma em testemunho. Então eu vou ensinar. E quando ele diz assim que eu vou ensinar aos transgressores, que eu vou ensinar aos pecadores, ele aqui utiliza aquelas mesmas palavras que eu mencionei no início. É como se ele estivesse dizendo que um homem que conheceu o pecado e foi restaurado, esse pecado vai se transformar em testemunho e Deus vai usar para abençoar outras vidas. O que eu estou lhe dizendo é que assim como aconteceu com Pedro depois de ter sido traído, e Jesus olha para aquele homem e diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. O coração daquele homem agora podia apacentar, porque ele sabia o que é trair o Senhor, o que era aquela dificuldade, que ele não era tão perfeito quanto ele imaginava. É tão bom quando a gente percebe que espiritualidade é coisa de gente comum. É de gente comum, porque o incomum, o sobrenatural é Deus. Espiritualidade é coisa de gente simples, porque o especial é o Senhor. E se você tem entrado neste lugar, e eu não sei o que é que você está convivendo, eu sei que os púlpitos hoje não falam mais sobre pecados e passa meia hora falando de pecado, pastor. Não há espaço mais para isso. A gente vai ao templo para ouvir uma mensagem de consolação, uma mensagem balsâmica, a gente quer ver as nossas lágrimas sendo enxugadas. Mas eu quero lhe dizer que não há poder mais precioso, milagre mais poderoso do que o milagre que traz perdão para os pecados de um homem, viu? É por isso que quando aquele homem desceu lá do telhado, aí Jesus, percebendo o comportamento de todos que estavam à sua volta, o que foi que ele fez primeiro antes de restaurar a saúde daquele homem? Perdoados são os teus pecados. E aquilo criou um alvoroço. E aí ele perguntou: o que é mais fácil? Dizer a este homem: levanta, anda, ou o que é mais fácil? É por isso que, quem sabe hoje, existe uma multidão atrás do milagre mais fácil. O milagre mais fácil é devolver a saúde, abrir olhos. É por mais que isso lhe pareça absurdo o que eu estou lhe dizendo. Porque o milagre mais difícil, aquele que exigiu sacrifício, foi o milagre do perdão dos meus pecados e seus pecados, porque foi pago com preço de sangue, irmãos. Todas as outras coisas, todas as outras manifestações de poder de Deus, passam tão somente por aquilo que Ele é. Ele tem poder de fazer isso e muito mais. Mas o perdão foi um preço pago na cruz do Calvário. E aí eu volto a lembrar do apóstolo João. Ele diz o quê? Lembram-se? 1 João 1, versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero terminar usando somente 3 imperativos. O primeiro deles, eu não sei se para você é algo fácil, mas é somente uma palavra: reconheça
Você se lembra que Davi precisou reconhecer que estava errado? Ele precisou reconhecer que era pecador. Ele precisou reconhecer que Deus estava certo em dizer que ele estava errado. Talvez esse não seja o seu grande problema. Talvez não seja. Talvez você seja uma pessoa fácil de perceber os seus próprios erros e admiti-los. Mas provavelmente a maioria de nós não consegue fazer isso com facilidade. Argumenta, justifica, transfere para o outro, justifica inclusive com o seu próprio passado, suas experiências em família. A primeira coisa que eu quero que você, de alguma forma, escute, é somente essa palavra: reconheça que errou. Reconheça, admita. Sabe aquilo que você só faz quando está dentro do banheiro, porta fechada, luz apagada? E que se você é capaz de admitir, mas se alguém disser sobre você, você respira fundo e começa a se defender, e se defende acusando. Eu quero lhe dizer, reconheça. Não adianta passar um ano se escondendo, porque um dia Deus vai bater na sua porta e Natan vai aparecer e vai lhe dizer: olha aqui o que um dia você fez. Primeira coisa, reconheça. Segundo, arrependa-se. Porque hoje tem surgido um personagem curioso, não é? Aquela criatura que assume, mas não se arrepende. E eu já vi alguns se autoelogiando, dizendo: pastor, mas eu sou assim, eu não escondo, eu faço e faço da frente. Gente, isso não é autenticidade, isso é cinismo. Isso não é autenticidade, não há virtude nisso, em assumir o erro e continuar errando. Onde está a virtude de algo assim? É por isso que eu queria lhe convidar ao arrependimento. Eu já disse isso uma vez, eu fico às vezes incomodado quando eu vejo alguém numa entrevista: você se arrepende de alguma coisa que você fez na vida? Aí o que é que ele responde? Não me arrependo de nada, porque aquilo que eu errei no passado me tornou a pessoa que eu sou hoje. Eu não sei onde é que está isso no texto sagrado. Meu Deus do céu, eu me arrependo, meus irmãos. Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende, nós nos arrependemos. A gente precisa aprender a fazer do arrependimento, sabe, uma expressão de esperança, inclusive em relação a nós mesmos. Se arrependa. Eu sei que a gente tem até dificuldade de se arrepender diante do outro, né? Pastor, se eu disser que eu errei, se eu disser que eu me arrependo, eu vou me tornar refém, eu vou me tornar frágil demais, eu vou passar o poder para ele, para ela. É preciso muito mais coragem para se arrepender do que você imagina. O homem verdadeiramente homem é aquele que se arrepende. A mulher, verdadeiramente mulher, é aquela que é capaz de dizer: eu me arrependo do que fiz. E por fim, testemunhe. Lembra-se que foi assim que terminou o Salmo de número 51? Gente, é tão bom, porque você lê o Salmo 23, daquele homem que fala de Deus como pastor de sua vida, e a gente pensa que gente assim está acima da linha do bem e do mal, né? São pessoas especiais demais. Aí Deus coloca no mesmo livro santo o Salmo 51 para a gente perceber que aquilo que Deus fez na vida de Davi pode fazer na minha vida e na sua vida também. Você consegue imaginar que esse homem foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Como assim, pastor? Porque um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito, não é uma mulher perfeita. É aquele cujo coração é um coração quebrantado e que consegue se arrepender, redirecionar a vida, glorificar o Senhor, testemunhar dele, e não tem vergonha de escrever um salmo como esse, assinar e dizer: cantem, essa é a minha história. Essa é a minha história. Você precisa testemunhar, transformar tudo que você tem vivido em glória para o nome do Senhor. Como eu disse, esse é um sermão não somente difícil para pregar, para ser pregado, é um sermão difícil para ser escutado, e é um sermão difícil para a gente colocar em prática. Mas hoje eu vim aqui lhe dizer:
que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sei que nós, como batistas, nós não temos confessionários, não é? E eu não vou ouvir os pecados de vocês e dizer, olha, vocês estão perdoados. Nós acreditamos que isso é algo que até a gente precisa aprender a confessar uns aos outros, como está escrito no texto de Tiago. Mas Deus é quem declara o perdão. E eu quero lhe dizer que o Senhor agora quer ouvir a minha confissão e a sua confissão. Eu quero lhe desafiar, mesmo você que entrou neste lugar pela primeira vez na sua vida, a colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sou perfeito, eu não sou perfeita, eu tenho cometido algumas atitudes e, por favor, cuidado para não juntar todos os seus erros e falhas e dizer, Senhor, perdoa todos os meus erros. Não. Quando a gente faz isso, a gente não está reconhecendo nada especificamente. Eu quero falar sobre um homem e uma mulher que diante de Deus agora vai pedir que o Senhor quebrante o seu coração. Dá-me um espírito quebrantado. Diga ao Senhor. Converse com Ele. Eu vou repetir, eu quero lhe desafiar a confessar. A confessar. Sabe aquilo que você tem feito às escondidas e que tem lhe perseguido? Sabe aqueles pensamentos nocivos? Sabe aquele comportamento que você tem tido quando ninguém está lhe olhando, ninguém está lhe observando? Em nome de Jesus. Deus quer uma igreja santa, pura, ao seu lado, irmãos. É assim que Ele espera receber a noiva. Peça a Deus que purifique a sua vida, os seus lábios, os seus pensamentos, suas atitudes. Eu vou fazer silêncio para que você continue conversando com Deus. Enquanto já ouvimos também a canção que vamos entoar.